Boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje, de uma forma bem rápida e dinâmica, a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não é algo novo, não é algo estranho, e muitos de vocês talvez conheçam tudo isso, até mais do que eu, mas antes de sermos igreja, nós temos que lembrar que a igreja somos nós. E a igreja só existe, essa organização, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que nós vamos chamar de IELB, porque existe pessoas que se reuniram, e essas pessoas se reuniram para estudar e cultuar a Deus, e escolheram seguir essa linha do cristianismo, que é o foco na reforma protestante, essa linha de pensamento luterana. Então, meu nome é Volney, para quem não me conhece, e eu sou líder leigo da igreja. Muitos de vocês talvez não sabem o que é isso, ser líder leigo da igreja, e isso também deve ficar claro para vocês hoje. Então, ao final dessa fala aqui, eu quero trazer para vocês um sentimento de pertencimento dessa igreja. Vocês não vão a um templo luterano e entram lá por acaso. Vocês, antes de mais nada, são a igreja. Nós somos luteranos e nós somos cristãos, e nós formamos a igreja. Então, só para nós entendermos como nós nos organizamos no Brasil, tá? Nós vamos olhar o contexto nacional, todo o país, e nós vamos enxergar aqui dentro a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aqui dentro, então, nós vamos nos dividir. Nós formamos 59 distritos, ou 59 distritos compõem a igreja, tá? Nós pertencemos ao distrito Rio Machado. Rondônia tem 3 distritos: Rio Machado, Vale do Guaporé e Alto Rio Madeira, que pega de Ji-Paraná para cima, e mais a cidade de Humaitá, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre. Depois, esses distritos são formados por mais 534 paróquias, tá? Nós temos o sentido que nós, aqui, essa congregação, mas a congregação do bairro Liberdade, formamos uma paróquia. E essas paróquias, por sua vez, são formadas por 1937 congregações ou pontos de culto. São lugares como esse que nós estamos hoje, que acontecem regularmente os cultos, a programação da igreja. No mundo, nós também nos reunimos, logicamente, nós não somos mais IELB, mas nós temos uma corrente de luteranismo no mundo, da qual nós pertencemos. E essa se chama ILC, Concílio Internacional Luterano. Então, se você mudar do Brasil para um outro lugar do mundo e vai continuar sendo luterano, você tem que chegar lá e descobrir se aquela denominação luterana daquele país pertence à ILC, que daí nós estamos falando da mesma língua. Existe um outro movimento mundial luterano chamado Federação Mundial Luterana. Essa pertence à Igreja de Confissão Luterana, tá? Então ela tem também no mundo todo. E todos os países do mundo praticamente existe uma igreja luterana, como a nossa, que pertence ao ILC, e uma outra igreja luterana que pertence à Federação Mundial, tá? Todos os países sul-americanos, por exemplo, têm as duas, né? Então, se você mudar daqui para a Bolívia, muita gente sai daqui para estudar em países vizinhos, principalmente medicina, né, que é o foco. Lá sempre terá uma igreja luterana que pertence à ILC, e você pode continuar congregando lá, levando a sua transferência daqui para lá, tranquilamente. Porém, mais importante de tudo são as pessoas. A igreja é feita de pessoas. Antes de iniciar a igreja, as pessoas se reuniram. Quando a nossa igreja começou no Brasil, é porque existiam alguns luteranos lá no sul, e a igreja dos Estados Unidos manda missionários para lá para atendê-los. Então a igreja não existia, são as pessoas que estão primeiro ali. Então sempre lembre disso. Nós somos igreja porque nós chegamos antes. E aí nós nos reunimos, nós nos congregamos e nós estudamos a palavra de Deus. Através da igreja nós recebemos os sacramentos que nós precisamos para viver como cristãos. A igreja tem algumas entidades auxiliares. Essas 4 principais: a GELB cuida especialmente do trabalho com os jovens, tá? E aí tem história por trás disso. Vamos pensar assim, é a associação mais antiga do Brasil com o trabalho de jovens, tá? Não estou falando de igreja. Não existe outra organização no Brasil que tenha a idade da GELB. Tem
próximo a 90 anos, não, próximo a 100 anos, né? Então, assim, não existe outra organização no Brasil, fora da igreja ou qualquer outro lugar, que tenha tal idade como a nossa, que continua se organizada por esses quase 100 anos. Temos também o trabalho das servas, da Liga de Servas, temos também o trabalho dos homens, que é a Liga de Leigos, e temos também a Hora Luterana. A Hora Luterana é uma agência missionária que existe em vários países do mundo. Ela sempre está vinculada a uma igreja luterana daquele país, e no Brasil ela é vinculada à nossa igreja, tá? Além disso, tem outras organizações, outras associações que trabalham especificamente com outras áreas. Por exemplo, a ANU, Associação Nacional dos Universitários Luteranos. Nós temos a ANEL, que é a Associação Nacional das Escolas Luteranas, tá? Que congrega todas essas escolas. E nós temos a AESE, que é a associação que congrega as entidades sociais, tá? Em qualquer estado do Brasil existe uma igreja luterana. Em qualquer estado do Brasil existe uma IELB. Alguns lugares ele está presente em quase 100% dos municípios, como é o caso de Rondônia. Em alguns outros estados, de repente, ela está em apenas um município. Mas existe a igreja naquele estado, tá? Só um pouco de história. Se nós tirarmos a região sul e o estado do Espírito Santo, aí o estado com o maior número de luteranos é Rondônia. Então, depois da região sul e Espírito Santo, o estado com o maior número de luteranos é Rondônia. E, por sua vez, então, dentro desse todo contexto, tirando de novo a região sul e o Espírito Santo, Cacoal, então, é a cidade com o maior número de luteranos dentro desse contexto, excluindo a região sul e o estado do Espírito Santo. Em Cacoal nós somos em torno de 2.500 membros da IELB, tá? Bom, nós temos uma representação nacional, que chama-se Diretoria Nacional. E aí vocês conhecem muito bem quem é o presidente da igreja. Era o pastor Geraldo, que saiu daqui como vice-presidente de expansão. Segundo vice-presidente, mudou a nomenclatura, tornou-se vice-presidente de expansão missionária. E agora, atualmente, ele é o presidente da igreja. Esse presidente é acompanhado por 6 vice-presidências, tá? Cada uma das áreas da igreja tem um vice-presidente responsável. Então nós temos ali, ó, vice-presidência de ensino, vice-presidência. Vou ficar longe de vocês e tirar essa máscara, que esse trem incomoda, né? Nós temos então a vice-presidência de ensino, vice-presidência de expansão missionária, que se preocupa com a expansão da igreja no país. Nós temos a vice-presidência de educação cristã, que é a vice-presidência que se preocupa com o culto, com a escola dominical, com o trabalho dos estudos bíblicos. Nós temos a vice-presidência de ação social, que preocupa-se então com esse serviço social. Nós temos um braço desse serviço social na nossa congregação e muitas outras congregações também têm. Nós temos a vice-presidência de administração, com uma igreja desse tamanho, nós temos patrimônio, que nós temos que zelar por ela, então tem um vice-presidente de administração e temos uma vice-presidência de comunicação, que faz todo o trabalho de visual da igreja, vamos pensar assim, de informação da igreja, é feito por esse departamento de comunicação. E aí algo interessante, essas vice-presidências não é peculiaridade para pastores. Esses 3 primeiros cargos, esses sim, são exclusivos para pastores da igreja, tá? Os outros 3, ação social, comunicação e administração, não é exclusivo a pastores. Qualquer membro da igreja pode ser um desses vice-presidentes, tá? Primeiro, você tem que ter 5 anos de firmado na igreja. Você tem que ter entrado na igreja luterana há pelo menos 5 anos e ter, logicamente, um pouco de afinidade com esse cargo. Como isso acontece? Agora estava aberta até poucos dias a fase de indicação de nomes. Então, a nossa congregação, por exemplo, poderia indicar um nome de uma pessoa que vocês acham eficientemente boa na área de comunicação, que não precisaria de ser um pastor, e ela poderia estar concorrendo. Assim como nós poderíamos ter indicado um nome para cada uma dessas funções, tá? Isso é aberto, nós somos extremamente democráticos, tá? Isso que eu vou mostrar, que toda a organização da nossa igreja vem de baixo para cima, tá? Nós não temos regra geral que venha lá de cima para cá, tá? É nós que fazemos a igreja acontecer. Então, qualquer uma dessas funções poderiam ser indicado, é aberto um processo, depois essas indicações são consultadas, vão para uma votação,
os mais votados vão chegar na Convenção Nacional, que vai acontecer no ano que vem, em junho, em Guarapari, no Espírito Santo, e lá será eleito, então, o novo presidente da igreja e essas 6 vice-presidências e mais um monte de outros cargos. Eu falei que eu era líder leigo, essa minha função, esse meu cargo também se finaliza nessa convenção que vai acontecer no ano que vem. Então, até aquela convenção eu sou o líder leigo, dali para frente tem outra pessoa que vai assumir no meu lugar. Bom, essa diretoria não manda nada, tá? Então, quando vocês ficam esperando assim, o presidente da igreja podia resolver isso, tá? Ele não tem poder para mandar nada dentro da igreja. Nenhum desses vice-presidentes manda nada dentro da igreja. Eles são somente executivos, tá? Eles só executam alguma coisa que foi decidido anteriormente. Então, eles não têm poder de mando. Eles só figuram como pessoas representando uma decisão tomada em outra instância. Então, quem, afinal de contas, que administra essa igreja? Aí nós recorremos ao Estatuto da Igreja, lá no artigo 18, ele diz assim, a IELB será administrada por um conselho diretor. Talvez vocês não conheciam a palavra conselho diretor dentro da igreja, nem sabia que existia. Eleito na forma do regimento para mandato de 4 anos e homologados pela Convenção Nacional, cujas as resoluções serão executadas pela diretoria nacional. Então, quem cria as regras da igreja, quem cria o norte a ser seguido pela igreja, o que deve ser feito ou deixar de fazer, é o conselho diretor. E quem é esse conselho diretor? Ele é formado por pastores conselheiros, líderes leigos, o pastor presidente da IELB, mais um representante de cada uma dessas 4 organizações ou 4 entidades auxiliares. No total, nós somos 123 pessoas. Nós somos, porque agora vocês entenderam o que é um líder leigo. E de onde que surgiu o líder leigo? Do distrito. Lembra que nós falamos que tínhamos 59 distritos no Brasil? Cada distrito, o nosso distrito Rio Machado, elege para um mandato de 4 anos um pastor conselheiro, que está o primeiro da lista ali, um pastor conselheiro, e um líder leigo. Esse é uma pessoa que não é pastor. Soa meio pejorativo falar leigo, mas isso é uma nomenclatura da igreja primitiva, onde separava as pessoas que eram ordenadas ao ministério e as pessoas que não eram, então eram leigos, tá? Então, assim, os conselhos distritais, o nosso distrito, elegeu para esses últimos 4 anos agora, que vai encerrar em junho de 2022, o pastor Leandro Figur, que é daqui de Cacoal, como pastor conselheiro, e eu como líder leigo. Essa função eu já ocupo então há 8 anos. No mandato passado era o pastor Volmi, o pastor conselheiro, e eu, o líder leigo. O que nós fazemos? Por que nós definimos o norte da igreja, as coisas na igreja? Porque nós somos extremamente democráticos. Acontece uma reunião chamada Conselho Distrital, que é onde nós nos reunimos, todas as paróquias aqui da região, Cacoal, Andreás, Espigão, Pimenta, Vilhena e Cerejeiras. Nós vamos nos reunir e discutir tudo aquilo que foi proposto ou propor alguma coisa. E aqui nós vamos formar uma ideia e uma opinião sobre os fatos, e esse voto, eu como líder leigo e o pastor conselheiro, levará para uma nova reunião, que é a reunião do conselho diretor, que acontece então nacionalizada. Ela vai acontecer uma reunião por ano, que congrega todos os conselheiros e líderes leigos, tá? Acontece em algum lugar, geralmente no feriado, que nós nos reunimos por 4 dias. Então nós já fomos para Belo Horizonte, Londrina, Porto Alegre, São Leopoldo, Curitiba, que eu me lembro, e os últimos 2 anos online. Aí se tornou várias reuniões, né? Aí sempre fizemos isso online. Daí nós vamos tomar as decisões para a igreja. E a partir daquelas decisões, a diretoria nacional vai executar. Umas coisas descabidas para vocês pensarem. Por exemplo, imagine que nós gostaríamos que todas as igrejas luteranas fossem pintadas de azul, porque nós achamos bonito, e aí nós vamos montar um documento chamado moção. A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? É descabido. Mas nós podemos montar uma moção dizendo assim que todas as igrejas luteranas do Brasil têm que ser pintadas de azul, porque quando eu passar e ver, eu já sei que é uma igreja luterana. Então nós montamos uma moção, manda para o conselho diretor. O Brasil inteiro vai votar ela. Se todo mundo concordar que as igrejas devem ser azul,
a partir do próximo ano, todas as igrejas terão que ser azul. Logicamente que isso é descabido, não passaria. Só um exemplo que eu estou dando das coisas que nós votamos. Nós votamos muitas outras coisas. Nós aprovamos, por exemplo, o orçamento da igreja. Finança, dinheiro. O que nós precisamos para que o trabalho da igreja aconteça no próximo ano? Nós aprovamos agora. Poucos dias atrás, em outubro, nós tivemos a reunião e está aprovado. Eu vou mostrar o orçamento para vocês no final. Quanto de dinheiro que nós temos para trabalhar no ano que vem a nível nacional. Bom, e aqui quero abrir só um parênteses. Nós também somos uma organização aqui, uma congregação, tá? Essa igreja nacional, ela não administra nós aqui, a Congregação Concórdia. Nós nos administramos sozinhos. Então nós elegemos para essa administração uma diretoria, composta por um presidente e um vice, tesoureiro e vice, secretário e vice, e um conselho fiscal que fiscaliza todas o que é feito pela diretoria. Por que isso acontece? Porque nós somos extremamente democráticos e nós somos, antes de ser igreja, uma associação de pessoas. E todos nós temos responsabilidade sobre isso. Alguns, semana que vem, nós temos assembleia. E nessa assembleia vai ser eleito toda essa diretoria. Todos nós temos responsabilidade para que essa igreja continue funcionando, esse templo continue funcionando e as coisas acontecendo de bom modo aqui dentro. É responsabilidade nossa, unicamente nossa. A diretoria nacional não faz nada por nós, tá? Eles não administram nada aqui, eles não mandam dinheiro para nós, é as nossas ofertas aqui que bancam. Ao contrário, nós mandamos para manter uma estrutura nacional. Então nós temos que remunerar o pastor, nós temos que manter o patrimônio, ter energia para ter ar-condicionado, iluminação. Isso é uma obrigação nossa, tá? Eu estou falando isso porque semana que vem tem assembleia. E possivelmente muitos de vocês já cogitaram e nem está aqui semana que vem, porque é assembleia. É porque se auto-exclui do processo que você tem responsabilidade. É responsabilidade nossa fazer isso acontecer, tá? Então nós temos que decidir entre nós quem vai ser o nosso presidente, que é para representarmos. Mas esse presidente, muitas vezes, ele não toma as decisões mais grandes. Vocês podem ver que as maiores decisões são tomadas em assembleia, onde todos nós vamos vir e vamos votar. E vamos, isso é interessante para nós, nós queremos. Ou isso não é interessante, nós não queremos. Então lembre disso. Antes de nós sermos igreja, somos pessoas que nos organizamos numa associação com fim religioso, logicamente, e nós, aqui, precisamos nos organizar e termos uma diretoria. Mas todos nós temos que trabalhar. Então tem cargo aberto, tem vaga para todos os cargos aqui. Quem quiser concorrer, nós precisamos. Eu tenho facilidade em mexer com dinheiro, conheço informática, tem que lançar no caixa e tal. Coloquem-se à disposição, dá trabalho? Dá. Tá? Eu não vou falar que não dá trabalho não, que daí eu estaria mentindo. Dá trabalho, tem que vir aqui de noite, vai ter uma reunião por mês, uma vez por semana você tem que vir aqui para lançar o caixa, você tem que pagar as contas na rua, mas é dedicação de tempo ao serviço do Senhor. E se todos nós assumíssemos essa responsabilidade, nós somos muito aqui, assim, eu vou ser tesoureiro uma vez na vida, eu vou ser presidente uma vez na vida, e todo mundo pensasse igual, de repente nós seríamos tesoureiro ou presidente apenas uma vez em nossa vida e outro assumiria em nosso lugar. Nós temos que ter esse pensamento. Todos nós temos que fazer a roda girar, tá? Não é que entregar na mão de alguém e fazer as coisas acontecer. Seguindo adiante, em números então nacionais, nós somos em 245 mil membros no Brasil, tá? A Igreja Luterana, a nossa IELB, tem 245 mil membros no Brasil. Nós temos 926 pastores. Desses 926 pastores, 636 estão atuando direto nas congregações paróquias, e esses outros 290 pode ser um pastor emérito. Nós temos 10 professores de teologia que trabalham dentro do seminário, nós temos capelães hospitalares, escolares. Nós temos uns 3 ou 4 pastores que são concursados nas Forças Armadas, são capelães das Forças Armadas, continuam sendo pastor da nossa igreja. E nós temos muitos pastores cedidos para outras igrejas de outros países, tá? Estados Unidos, Canadá tem, França tem. O presidente da Igreja Luterana da Bélgica é brasileiro. Países aqui sul-americanos tem pastor brasileiro atuando. No Brasil, olha que legal, no Brasil tem uma congregação chamada Igreja Luterana Ortodoxa. Eles não têm pastores, é uma igreja que... Eu acho que no fundo eles se desvencilharam, saíram da nossa igreja e montaram uma congregação independente. A nossa igreja tem uma cooperação e cede um pastor para eles. Então ele é pastor daquela igreja, cedido. No Paraná tem uma igreja de pessoas, chama Igreja Reformada. É uma igreja que nasceu na Holanda, são reformados, advém da reforma protestante daquela época, mas da Holanda.
E no Brasil ela existe, especialmente no Paraná e São Paulo. E ali tinha, pouco tempo atrás, acho que tinha 7 pastores nossos atuando lá, que eles também não têm formação ministerial no Brasil ainda. Agora tem. E aí, inclusive, parece que o convênio com eles está sendo rompido e esses pastores da nossa igreja que atuavam lá, era cedido para eles, voltará a fazer parte da nossa igreja, estarão à disposição para chamados, tá? Bom, isso daqui, alguns de vocês talvez conhecem, nós falamos que tem uma diretoria nacional, essa diretoria nacional está instalada na cidade de Porto Alegre, tá? No Rio Grande do Sul, então lá tem um prédio, um lugar onde que eles se reúnem, um lugar onde que eles moram. É uma sede de uma fazenda antiga que foi comprada pelos americanos, tá? Isso lá, 80 anos atrás, era uma sede de uma fazenda, era a zona rural quando foi comprada, e hoje ela faz parte do bairro mais nobre de Porto Alegre. Então, assim, nós temos estamos inseridos, o nosso centro administrativo está inserido numa região mais nobre de Porto Alegre. Aquele único bairro de Porto Alegre, ele é responsável por 10% do PIB do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia de tão nobre que é o local. Tem grandes prédios em volta, escritório de grandes corporações, e ali está o nosso centro administrativo. É uma sede de uma fazenda. Essa construção foi feita na época, especificamente para a igreja, mas ainda lá tem uma casa lá que é chamada o Castelinho, que na verdade era o escritório daquela fazenda naquela época. Está até hoje lá ainda. Mora acho que 2 pastores lá dentro e agora foi transformado num museu aquilo lá, tá? Então nós temos bastante coisa, bastante informação lá, um museu lá dentro. E esse pátio é muito grande, ele tem muita coisa ali dentro. Então esse é o prédio principal do centro administrativo. Essa foto mais à esquerda é uma capela que existe lá dentro, funciona uma congregação ali dentro, tá? A foto mais à direita são casas que tem lá onde a diretoria nacional mora, tem umas 10 casas lá, tá? Essas casas foram tombadas pelo patrimônio municipal, não pode ser alterado o modelo dela, então nós precisamos de gastar muito dinheiro para fazer a reforma dela, porque era muito mais barato construirmos uma casa nova. Aí o patrimônio lá de Porto Alegre tombou elas e nós não conseguimos desmanchar e fazer outra, precisou de preservar aquilo ali, tá? Então gastou-se muito dinheiro para fazer essa reforma, tá? A última casa foi reformada esse ano, para você ter ideia. Eu falo gastamos muito porque são coisas que nós aprovamos no conselho diretor, essas reformas. Isso daqui é o primeiro seminário em Porto Alegre. O nosso seminário para formação de pastores é tão antigo que ele é mais velho do que a igreja, tá? A igreja tem menos idade do que o seminário. Então surgiu o primeiro seminário. Ele surge primeiro no interior do Rio Grande do Sul e depois ele foi instalado em Porto Alegre. Esse prédio era o seminário. Cadê o Claito? O Claito, você estudou ali, né, Claito? O Mário daí? O Mário, você estudou ali também, nesse seminário em Porto Alegre? E o Walter também estudou lá? Então, depois ele ficou pequeno. Aí foi adquirido um novo terreno em São Leopoldo, que é a cidade metropolitana, né, de Porto Alegre, e lá foi instalado um novo seminário. Então, esse prédio hoje, nós locamos ele, tá? A igreja não utiliza ele, ele é locado para empresas de fora, utiliza ali. Aliás, nós temos muito patrimônio que é locado. Daí alguém fala assim, por que não vende esse patrimônio e investe na igreja? É justamente esse patrimônio que nos permite continuar investindo todos os anos na missão, tá? Porque ele rende aluguel. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo tinha um seminário, foi fechado alguns anos atrás. O pastor Vomi estudou em São Paulo. Lá tinha um seminário, foi fechado, e aí foi feito um acordo. O que a gente faz? A gente faz um acordo com a construtora. Você entra, nós damos o terreno, você constrói, e de o que você construir, parte é nosso. Lá nós levamos 130 apartamentos, tá? São um condomínio, daí tem condomínio de classe média, condomínio de classe alta, e foi mesclado. Então, ao todo nós temos 130 apartamentos. Esse tem destinação certa, todos eles serão vendidos, e o dinheiro da venda deles será investido na missão na região sudeste, porque aquele seminário, ele fazia parte de uma história de constituição lá no Espírito Santo, depois ele foi para o Rio de Janeiro, depois ele parou em São Paulo. Então, todo o dinheiro dessa venda será revertido para a estrutura da igreja na região sudeste. Então, tem igreja com templos capengando, que serão construídos e tal, abrir novas frentes de missão e tal. Ontem nós mandamos, o pastor mandou no grupo de WhatsApp vários links de acesso. Talvez vocês também não conheciam tudo aquilo. Então, o primeiro deles é o site da nossa igreja, www.ielb. Ali dentro, além de várias informações que vocês vão encontrar, eu destaquei em especial aquele ponto ali, perguntas e respostas. Muitas vezes alguém faz uma pergunta, na sua igreja pode tomar cerveja? Coisa simples. Por que batiza criança na sua igreja? Daí, se você não sabe a resposta de pronto, ali, naquele campo ali,
tem resposta para quase tudo que alguém já te perguntou na sua vida, tá? Então vale a pena passar por ali. Tudo curtinho, só uma pergunta e uma resposta bem embasada e bem curtinho para você poder repassar isso adiante, tá? Editora Concórdia. Essa editora é nossa, é da igreja também. Ela divulga, produz material cristão, tá? O Mensageiro Luterano, o Inário Luterano, todo o material cristão que nós temos na igreja, que nós utilizamos, vem dessa editora Concórdia. Muitas vezes você quer dar um presente para alguém, vai lá no site da editora Concórdia, olha um livro legal, utilize mais isso daí. Muitas vezes aqui na igreja, vamos fazer alguma coisa, uma gincana, vamos comprar um presente, um livro da editora. Isso ajuda também nós mantermos a editora funcionando. Ela não tem finalidade lucrativa, então às vezes a gente precisa colocar dinheiro lá para manter ela funcionando, porque nós queremos ter uma editora, tá? Então ela tem um prédio único em Porto Alegre, funciona uma loja, está aberta, qualquer hora que vocês quiserem ir lá podem comprar via site, e tem os representantes no Brasil afora, aqui em Cacoal é a dona Nelly, e agora vai mudar um pouquinho a nomenclatura, vai ter mais representantes por aí, de uma forma diferente, numa consultoria que está tendo lá, para reformular isso, tá? A editora Concórdia faz parte da comunicação da igreja, e a comunicação tem mais algumas coisinhas. Por exemplo, tem esse blog do Criança Cristã, que é muito legal para a meninada, tá? Utilize ele, tem muito vídeo, tem muita coisa. Inclusive, há poucos dias atrás, acho que 1 mês, 2 meses atrás, o pastor mandou no grupo um link para inscrição dos jovens talentos. Se você tem alguma criança em casa que lê bem, canta bem, se inscrevam lá. A igreja fez um banco de talentos, porque quando ela precisa, de vez em quando, vocês já viram de vez em quando os vídeos da igreja, que aparece várias pessoas participando. Lá em casa o Davi é usuário assíduo e participante assíduo, direto esse requisito ele para alguma coisa, né? Então, assim, mais pessoas podem participar. Eles querem saber os talentos, se inscrevam lá, e quando eles precisarem, eles vão te entrar em contato e vão passar o que eles estão querendo, se é que cante uma música, grave uma frase, fale alguma coisa, né? Nós temos embaixo ali o Ao Leitor. Isso é uma consultoria que está acontecendo na editora Concórdia, está montando então um novo site com um visual mais diferenciado, para que quando a pessoa de fora olhe, já não entender de cara que pertence a uma igreja e sair daquele site. Então tem esse Ao Leitor, que vai oferecer material cristão para o público externo, tá? É uma forma de nós atingirmos o público externo. Nós temos muito material bom que só nós utilizamos, então nós temos que chegar no público externo. Mensageiro Luterano, outro fato histórico. O Mensageiro Luterano é a única revista brasileira, não de igreja e não luterana, é a única revista brasileira que atingiu mais de 100 anos de circulação ininterrupta, tá? Teve interrupção, teve. Na época da Segunda Guerra Mundial, teve algumas interrupções, porque ainda tinha muita coisa escrita em alemão e tal. Ela parou de circular porque o governo exigiu naquela época, da ditadura e tal. Então nós tivemos alguns contratempos. Mas nós inteiramos 100 anos em 2017, então hoje já está com 103 anos, né? É a revista mais antiga em circulação do Brasil, e é nossa, tá? E tem material riquíssimo, tá? Pessoas escrevem artigos sensacionais ali, vale a pena a assinatura dela e ter ela aí como livro de cabeceira. Inário Luterano, outra riqueza que nós temos dentro da igreja, composto por vários hinos, muitos deles compostos pelos reformadores naquela época, 500 anos atrás, muitos outros hinos cristãos do mundo afora que foram traduzidos. Então aqui dentro nós temos hino com origem oriental, espanhola, asiática e tal, tem muita coisa. E ele faz parte de quase todo mundo que vai estudar música em alguma universidade encontra o Inário Luterano. Quem gosta principalmente de música sacra, por exemplo, tem um maestro que hoje é luterano e ele fez toda a reformulação desse Inário, chamado Abner. Ele era estudante de música da Universidade Federal de Goiás e chegou até o Inário Luterano, e pelo Inário Luterano ele se tornou luterano, hoje é um grande maestro da igreja, e ele, com trabalho voluntário, fez toda a reformulação do Inário Luterano, corrigiu partitura que estava errado, descobriu quem era o autor daquela música, achou autores, nem autores vivos não tinha mais, então conseguiu a autorização da família no mundo afora para conseguir constar ali e nós termos o direito de utilizar essas músicas sem termos nenhum contratempo, sem termos nenhum problema, tá? Seminário.
O nosso seminário já tem hoje 118 ou 119 anos, tá? Isso aqui era a comemoração dos 115 anos, que foi alguns anos atrás, né? Eu acho que hoje está com 118 anos. Ele fica na região de São Leopoldo, de frente à BR. Quem passa na BR e estiver trafegando lá, não tem como não vê-lo, tá? Também numa área verde muito bonita. Então ali quem vai se formar em teologia, os nossos pastores necessariamente hoje ainda tem que ir para lá e vão ficar ali por 6 anos. Tá? A nossa formação ministerial carece de 6 anos de dedicação. São 5 anos de estudo e 1 ano de estágio. Tá? Rádio Cristo para Todos faz parte da comunicação da igreja. Tem uma rádio online que funciona 24 horas. Quem quiser baixá-la aí nos aplicativos, ouvi-la online. Tá? Tem entrevista, tem muita música, tem alguns programas bem definidos com o presidente, com uma vice-presidência e tal. Bem bacana. A Hora Luterana, lembra que eu falei que ela é uma agência missionária? Eu já vi algumas pessoas da igreja falando assim, o pastor lá na televisão pede dinheiro. Eu mando mesmo, porque ele fala bonito, tá? Então, se você quiser mandar um dinheiro para alguém, para a pregação do evangelho, está aqui para quem você vai mandar, tá? Só esse ano agora, no final do ano, a campanha que eles estão fazendo do Natal, eles querem atingir 10 mil famílias com literatura cristã, tá? A nossa capelania hospitalar em Quincaqual vai ganhar em torno de 205 minutos com Jesus. Esse que nós usamos em casa para devoção diária, nós ganhamos 205 minutos com Jesus da Hora Luterana. Como que eles vêm até nós? Porque alguém doou dinheiro. Nós já pedimos aqui, distribuímos boleto, vocês já contribuíram. Então, sempre que vocês se sentirem motivados a contribuir para a pregação do Evangelho, o que vocês têm que procurar e ofertar é a Hora Luterana, tá? É uma baita agência missionária. Eles não fazem mais por falta de recurso, tá? E aqui embaixo eu deixei as bandeiras dos países. A Hora Luterana é uma organização missionária e ela está em vários países, tá? Então, se você visitar, entrar no site da Hora Luterana Brasil, clicar sobre um mapa daquele ali, ele te remete para o site daquela Hora Luterana daquele país. É bem legal de você ver o trabalho que eles estão desenvolvendo naquele determinado país, tá? Bom, para que tudo isso seja mantido, nós precisamos das ofertas. É por isso que nós ofertamos, tá? E eu acho que fica muito claro quando todo mundo vê o que está sendo feito, o que está acontecendo, e você oferta com mais generosidade. Tem pessoas que vêm na igreja e não concordam em ofertar, dizem ele que o dinheiro é do pastor. Então, se alguém pensa dessa forma, eu já digo, o pastor não encosta a mão de nem um centavo desse dinheiro da oferta. Nós temos uma diretoria que vai reunir-se, vai pegar esse dinheiro, vai controlar ele, vai pagar as contas, e o pastor recebe o rendimento, que ele também trabalha, ele precisa ter o seu salário, assim como eu tenho, vocês têm, né? Então, assim, das ofertas que nós fazemos aqui na congregação, que nós trazemos aqui na frente, 84% do valor que entra aqui vai ficar com nós, tá? Isso daqui nós vamos administrar o nosso templo, nós vamos pagar o pastor, nós vamos fazer o que nós quisermos aqui, tá? Nós vamos utilizar ele da melhor forma aqui. 5% do que entrar, nós vamos remeter para o caixa do distrito Rio Machado, que é o distrito que nós pertencemos, tá? Nós precisamos de mandar para lá, porque o distrito também tem o seu trabalho. O conselho diretor acontece, o pastor conselheiro, o líder leigo tem que ir lá naquela reunião, então tem despesa de locomoção, passagem, isso a igreja vai pagar. Nós pagamos dessa forma, né? Hoje nós mantemos o trabalho de capelania no hospital, então isso carece, só para o ano que vem, para vocês terem uma ideia, o orçamento do distrito só com o trabalho da capelania hospitalar ficou em R$110 mil, tá? E 11% das ofertas nós vamos remeter para o Sínodo Nacional, que aquela diretoria nacional vai controlá-lo, tá? Então, o orçamento da nossa igreja a nível de Brasil depende desses 11%. Mas o que é feito com esses 11% que chega lá na igreja? Está aqui. Era para ter um fundo branco ali, alterou. Mas vai dar para entender. Esses 11% que todas as congregações do Brasil envia para esse caixa nacional, é feito isso. Nós vamos destinar 3 milhões... O total disso que nós estimamos para o ano que vem vai dar 7 milhões e 800 mil, tá? Então, a igreja a nível de Brasil, para o trabalho da diretoria nacional, ela tem que se administrar e se organizar com 7 milhões e 800. Esses 7 milhões e 800, em torno de quase 7 milhões serão de ofertas, e em torno de 1 milhão e pouco vem de rentabilizações de imóveis, tá? Aluguel, troca de imóveis e tal, vai entrar no caixa da igreja. Então, os imóveis, o patrimônio que nós temos é muito importante para o trabalho da igreja, ele faz parte. Então, assim, só para vocês entenderem, nós vamos destinar 3 milhões para missão. O vice-presidente de expansão missionária, inclusive o vice-presidente de expansão missionária, ele é sobrinho da dona Ruth, do seu Novaldo, né? O Éder Piper. Ele era pastor no Espírito Santo e foi eleito para essa função. E ele tem, então, sobre
o departamento dele esse recurso para administrar. Eu fiz a conta hoje, nós temos 71 paróquias no Brasil que são mantidos com esse dinheiro, que eles não têm a condição que nós temos aqui, de nós ofertarmos e manter o trabalho funcionando. São paróquias pequenas e eles não conseguem sozinhos. Então nós, está vendo que nós fazemos a diferença? Nós ofertamos aqui, nós mandamos esse dinheiro para a diretoria nacional controlá-lo e nós ajudamos 71 outras paróquias no Brasil afora a ter um pastor, ao levar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Aqui no nosso distrito só temos uma subsidiada, que é a paróquia de Cerejeiras, que ainda conta com auxílio de 20 e poucos mil por ano desse dinheiro, tá? E depois as outras áreas, a ação social tem 250 mil e tal. O ensino, o departamento de ensino tem um valor alto, porque parte dessas nossas ofertas nós precisamos de investir no seminário. Apesar do estudante pagar para estudar lá também, não é suficiente. E se fosse cobrar integralmente o valor que custa para ter aquele seminário funcionando, talvez ninguém iria lá estudar, porque sairia muito caro, né? Então a igreja, nós também bancamos um pouco daquele seminário lá para ele funcionar. A gente tem que todo ano investir um pouco de dinheiro lá para manter os professores lá e o seminário funcionando, tá? E aí tá os demais áreas, o departamento de administração custa isso tudo, porque todos os funcionários do centro administrativo estão nesse departamento, e tem várias outras coisas, e de repente esse ano que vem foi definido alguma reforma e etc, e daí o departamento de administração que controla isso daí. Enfim, essa é a nossa igreja, tá? Isso somos nós pertencemos a essa igreja e nós fazemos ela acontecer. Então você tem que ter esse sentimento de pertencimento, tá? Não é alguém que faz por nós, é nós que fazemos acontecer. E todos vocês são convidados a participar. Eu sou líder leigo, já aconteceu a eleição, outra pessoa vai assumir. Eu tenho 8 anos trabalhando e dedicando meu tempo também para isso aí. Eu tenho minhas funções também, eu trabalho, tenho 2 empregos. Trabalho de manhã, o dia todo em Ministro Andreasa, depois eu volto, à noite eu dou aula na faculdade em Pimenta Bueno, 2 vezes, 1 vez por semana, né? Depende do semestre. E aí dedico o tempo da igreja também, trabalho na ação social aqui, então é muito corrido, tá? Mas sempre Deus tem dado tempo, então não pense que o seu tempo é mais consumido do que o meu ou de que outras pessoas, e que tem outras pessoas com mais tempo para assumir alguma coisa. Coloque-se à disposição para nós continuarmos fazendo essa igreja funcionar, que depende de nós, tá? Depende unicamente de nós. É isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Esse é um trabalho que tinha me prontificado a fazer em todo o distrito, e por causa da pandemia não tinha conseguido cumprir todo ele, então tive a oportunidade de poder falar aqui nessa congregação e amanhã lá embaixo no bairro Liberdade. Obrigado aí pela oportunidade e por terem me ouvido. Uma bela apresentação. E quando nós olhamos para tudo isso, pessoal, pensar que cada um de vocês aqui, todos nós, como somos importantes. Cada professor de escola dominical não está sozinho. Se pegar a nível nacional, quantos professores nós temos? Pegar as diretorias das congregações, quantos líderes nós temos? Quantas pessoas ofertando com regularidade, com honestidade, com alegria, para que o reino de Deus se espalhe. As 6 áreas de ação, pessoal, da nossa igreja, que está todo o trabalho dividido, eu duvido que você não se encaixe em uma delas. Nós temos aqui o texto de Coríntios que lemos, depois deem uma lida em casa e pensa que cada partezinha do nosso corpo, que nós achamos que não tem valor nenhum, é uma peça importante. Assim nós somos uma engrenagem. A congregação Concórdia é apenas um dente em toda essa engrenagem. E ela é importante. Vocês são importantes. Deus chamou cada um de vocês, não para cruzar os braços e dizer, eu estou salvo, o resto que se dane. Mas é justamente fazer parte desse corpo de Cristo que nos chama, nos capacita para que nós possamos assim ser consagrados ao Senhor. E esse culto ele serve justamente para nos fortalecer como povo de Deus, como corpo de Deus, para sermos sal da terra e luz do mundo lá fora.
Que Deus guarde cada um de vocês hoje e sempre nesta fé. Amém. E ao Vonei, muito obrigado aí pela exposição, bacana, foi uma visão ampla de todo o trabalho da nossa igreja.